Terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo, estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, ontem passamos pela beleza da solenidade da Virgem Maria, que ainda repercutir-se-á na liturgia no Brasil. Mas já tivemos ontem a oportunidade de apreciar este mistério tão grande da incorrupção do corpo da Virgem, corpo esse que era incorrupto, porque não conhecera o pecado e permanecera virgem depois do parto. Pois bem, hoje voltemos um pouco atrás, porque na sexta-feira comentávamos o Evangelho da 20ª semana do Tempo Comum, São Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Um pequeno evangelho, mas impactante, porque ao ouvi-lo, parece que associamos o Evangelho aos nossos tempos de enfrentamentos, tempos de ideologias ferozes e mentirosas, tempo de grande violência e divérpio. E agora, nesses meses próximos até outubro, tudo isso vai se intensificar em acusações recíprocas e outras coisas que já sabemos que fazem parte do triste enredo que vamos participar. Não, o Evangelho não está falando disso, mas está falando através de metáforas de algo que na semana passada eu comecei a chamar a atenção, este fogo trazido à terra, esse batismo. Esse fogo trazido à terra e esse batismo, obviamente, são metáforas da redenção. Jesus, na última ceia, segundo o apóstolo São João dirá, desejava ardentemente comer com seus discípulos a ceia. Esse desejo ardente por nós, no Cristo, o Verbo, exprime a alma da Trindade. Desejam-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o motivo da nossa perene alegria. Não há dores neste mundo, diz São Paulo, proporcionais a esta verdade que Deus nos deseja ardentemente. São Paulo escreverá a Timóteo: Deus quer que nos salvemos todos e cheguemos ao conhecimento da verdade. Também ouviremos isso nos Atos dos Apóstolos. Batismo e fogo simbolizam esta ação definitiva do Cristo, que nos colocou de modo irretocável junto a Deus. Ir para o inferno é uma decisão nefasta de uma vontade que não acolheu a beleza deste evento, desse desígnio divino, como se nós disséssemos: vai para o inferno aquele que deseja fortemente afastar-se de Deus e da sua graça. A segunda parte do Evangelho, Jesus faz uma pergunta: pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Bem, quero lembrar que a palavra pax, no tempo de Jesus, não era tanto o shalom. Aqui Jesus não está referindo-se ao shalom que ele trouxe, porque a primeira palavra que ele vai usar, que ele vai utilizar para tornar presente a salvação. Ele dirá, sem dúvida nenhuma, aos apóstolos reunidos no cenáculo: a paz esteja convosco.
Shalom Lecha é não uma saudação comum, mas é a afirmação profética de que aquele que nos acusava e a condenação prévia, porque antes de Cristo nascíamos condenados. Esta é a verdade nua e simples. Mesmo os patriarcas, os profetas, os reis, nasceram condenados. O Salmo bem resume: em pecado minha mãe me concebeu, ou segundo tradução mais moderna, já pecador minha mãe me concebeu. Enfim, isso muda com a encarnação, morte e ressurreição do Cristo. Esta é a paz que ele comunica, inclusive em forma de sopro, recordando as chagas. Aqui não é isto que Jesus está dizendo. Aqui Jesus diz: eu não sou imperador romano. Por onde o imperador passava, depois de guerras cruéis, batalhas sangrentas, comunicava-se a Pax. Aquele território anexado agora era Império Romano, e a partir dali entraria na lógica do Império Romano. O imperador era Dominus Pacis, era o Senhor da paz. E não é essa paz que Cristo veio trazer à Terra. Cristo não veio unificar os homens em torno de uma idílica mensagem pacifista. Aliás, Santo Agostinho bem interpretou isto quando diz: queres a paz? Prepara-te para a guerra. Parabellum. É disso que Jesus diz quando afirma que veio trazer divisão. A partir de Cristo, aliás, divisão significa que o Cristo é o critério, a lógica, a epistemologia da salvação. Os homens estão ou a favor de Cristo ou contra Cristo, mas não conhecerão a Deus sem Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Em consequência disso, os homens se dividem. A família, que foi colocada aqui como uma metáfora muito exigente, diz que a unidade natural de sangue não é capaz de produzir paz. Quando Pedro proclama profeticamente a identidade do Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus lhe responde: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi a carne que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E depois, no seu oposto, diante da natural e compreensível reação de São Pedro, negativa ao anúncio da paixão, Jesus diz: afasta-te de mim, porque tu não percebes as coisas de Deus, mas só percebes as coisas humanas. Portanto, na família, que é símbolo da unidade e da paz, não haverá unidade e paz sem que esta paz e unidade seja Cristo. Por isso, hoje, apesar da sociologia valorizar, reconhecer, enfim, essas formas de família não cristãs, é óbvio que a família cristã é ícone perfeito de tudo aquilo que nós conhecemos como pais. Pai, filhos, noras e sogras não estão unidos porque são família humana, mas foram reunificados na paz que o próprio Cristo trouxe ao mundo. Esta sede, esta ânsia para que os homens sejam batizados no seu sangue, sejam batizados no seu espírito, e na terra a Trindade é, sem dúvida nenhuma, o selo da unidade entre todos os homens, povos e culturas.